Eu vou falar um pouco, pessoal, sobre a SDR, os fundamentos. Não se espantem com alguns slides que eu vou colocar aqui, que eles são ilustrações somente, para fins de montar um raciocínio e despertar o interesse daqueles que talvez queiram aprender um pouco, né, sobre as várias áreas aqui. Uma biografia rápida minha. Eu iniciei no interesse, né, de rádio em 1980, me tornei radioamador em 1985, já tive esses indicativos de chamada, sendo o último PY2 SDR. Eu comecei a me interessar por comunicações digitais através do radiopacote, na época que eu residia ainda no Rio de Janeiro, lá por volta de 1988. Foi quando eu conheci o William Schauf, PY2GN, nós tínhamos BBS, ficávamos trocando tráfego de BBS. Através dele também eu comecei a ter interesse em satélites, né, na época satélites digitais. Experimentação com gateway, o primeiro gateway de AX25 usando nativamente o Linux, foi eu que desenvolvi, na época eu residia em Boston. Implementei o software Phase Shift, que na época era o PSK31, lá por volta de 1999. Implementei o Petit Track, que era para um computadorzinho portátil para rastreamento de satélites, em 2003, na época eu morava em Tóquio. Implementação do espectrômetro SDR de Pardinho em 2004, né? Em 2005 nós colocamos no ar, mas em 2004 nós começamos a experimentação, e esse SDR utilizava um hardware simples, né, que eu desenvolvi. Numa viagem minha ao Brasil, eu trouxe, mostrei para o William, e nós tivemos a ideia de operacionalizar isso através de um SDR online, que hoje nós temos esses web SDRs em tempo real. Na época nós não tínhamos tecnologia de streaming de áudio e vídeo ainda, então nós gravávamos 1 minuto de áudio, mostrávamos o espectro em 40 metros. Depois disso, nós tivemos o projeto do SDR0, que foi um amadurecimento do hardware desse primeiro espectrômetro, né, em Pardinho. Esse projeto foi com o João Demarco, em 2006. Fizemos um kit educacional que foi lançado na primeira Fernacom, o William também colaborou muito com esse projeto, foi ele que fez a apresentação na Fernacom na época. Posteriormente, eu implementei o SDR Shell, que é um software para SDR, por volta de 2008, e depois nós tivemos o espectrômetro SDR na Antártica, né, na Estação Comandante Ferraz, que era muito semelhante ao espectrômetro de Pardinho, porém, nós tínhamos alguns aspectos mais científicos, né? Inclusive, alguns pesquisadores do INPE utilizaram esse espectrômetro para monitoramento aí de propagação, né, para correlação com a formação da área aqui de anomalia magnética do Atlântico Sul. E eu sou colaborador do projeto WSJTX desde 2013. Né? Atualmente eu não estou colaborando de forma muito intensiva, mas as partes de envio de dados para PSK Reporter, para WSPRnet é código meu. A parte de áudio tem algumas partes minhas. A parte de medição, mensuração de sinal, foi desenvolvimento meu, e algumas partes da interface gráfica também são softwares meus. Tem aqui o endereço do meu website, quem tiver curiosidade. Tem mais alguns projetos que eu desenvolvo, mas eu fiz um resumo rápido. Os meus interesses. Eu gosto de experimentação com satélites, isso não só dentro do radioamadorismo, mas é a minha atuação profissional também, tanto na parte de comunicações no segmento espacial, quanto no segmento solo. E eu sou apaixonado por SDR, e eu vou mostrar um dos motivos de eu ser tão entusiasta dessa tecnologia.
Eu aprecio muito experimentação com código, comunicações digitais, comunicações utilizando sinais fracos, né? O FT8, apesar de não ter sido desenvolvido para sinais fracos, ele tem uma performance muito grande com sinais fracos. Experimento muito também com WSPR, Q65, JT4, etc. Antenas é um tópico que me fascina, então a maioria das minhas antenas eu projetei, eu construí. E também eu sou um entusiasta muito grande por montagens artesanais. E eu tenho algumas atividades, né, com o projeto de satélites radioamadores aqui no Brasil, auxílio com universidades. Eu participo das iniciativas Labre AMSAT BR e Labre Escola, né, eu faço parte aí da equipe de assessoria técnica da Labre. Sou membro do grupo de defesa espectral, né, junto com Flávio Arcângelo e João Saad. E sou membro do grupo de coordenação de frequências satelitais da IARU. Os tópicos que eu vou comentar, alguns fundamentos de rádio, que serão importantes para nós entendermos um pouco a parte de rádio definida por software, a evolução, mostrar alguns tópicos técnicos específicos, alguns experimentos que eu tenho feito com SDR na banda de 6 metros e algumas ideias que eu tenho sobre projetos. Daqui para frente, pode todo mundo dormir. Tá? Por que eu estou mostrando isso, pessoal? É só para montar um raciocínio do que é o fundamento das ondas de rádio. Tá? Essa fórmula aí é o princípio de ondas oscilatórias, né, periódicas. Eu usei o cosseno, podia ser seno, né? Mas é isso aí. Rádio, matematicamente, é isso que está aqui. Se nós analisarmos um pouco mais de perto o que é essa fórmula, A é a amplitude do sinal, o FC é a frequência, o T é o tempo, né? E temos ali um ângulo. E se nós analisarmos como é que nós podemos transmitir informações utilizando as ondas de rádio, mas analisando da forma matemática, né? Então, a amplitude, eu posso modular, enviar informações através de amplitude modulada. Frequência, FM. Ângulo, PM. É simples. É isso aí. Tudo o que nós temos é em cima desses princípios básicos. Um dos modos que nós estamos muito acostumados a utilizar é o AM, né? Isso historicamente. O AM tem uma portadora, 2 bandas laterais, né? E historicamente é um dos modos que deu origem, né, depois do código Morse, e até hoje é utilizada no radioamadorismo. Se nós analisarmos como que nós podemos enviar informações utilizando AM, nós temos um microfone, um amplificador, tem a fonte do transmissor passa por um modulador, tem um oscilador de RF, e o amplificador de RF, então, a tensão é variada, então o sinal de voz é modulado na amplitude desse sinal. O receptor é o processo um pouco ao contrário, né? E tipicamente nós temos a antena, amplificador de RF, oscilador local, um misturador, um amplificador de FI que vai fazer a filtragem, um detetor de AM e um amplificador de áudio. Então, aqueles radinhos antigos, bem simples, é essa topologia. E mais recente, nós temos o SSB, que nada mais é que um AM, onde a portadora é removida, e uma das bandas laterais também é removida. Né? Algumas vantagens do SSB: eficiência, porque menos banda utilizada. Né? Então, tem uma gestão espectral maior, né? Um maior número de estações, consequentemente, pode compartilhar o mesmo segmento de frequência. Eu vou entrar mais para frente um pouco na questão do ruído, né? Mas, em síntese, quanto menor a banda passante que nós utilizarmos, menor a influência do ruído. Então, se tivermos um sinal com um tipo de modulação que ocupa muita banda, nós vamos ter um maior nível de ruído.
Temos algumas desvantagens do SSB clássicas, né? O custo do receptor é maior do que o de AM, né, em hardware, ou o próprio DSP, por causa da filtragem necessária. E o radioamador precisa ficar sintonizando, né? Normal, por causa não tem uma referência, ele tem que ficar sintonizando a frequência do sinal recebido. Hoje em dia, esse problema não é tão crítico, porque os osciladores dos rádios são bem mais estáveis, porém, ainda é uma atividade necessária. Para se gerar SSB, né, nós temos um amplificador de áudio, um misturador, que nós chamamos de modulador glaciado, um oscilador de RF, um filtro, que normalmente é cristal, e um amplificador de RF. Tá? Isso é uma representação simplificada de um transmissor SSB. Na recepção, um processo inverso, né? Nós temos um filtro, um detetor de produto, nós reinjetamos o sinal da portadora, que está representado aqui por esse BFO, e um amplificador de áudio. Então, a recepção é basicamente isso quando implementada em hardware. Agora, no passado, existia uma tecnologia antes da tecnologia de geração por filtro, que chamava-se rotação de fase. Né? E ela foi inventada antes dos transmissores, receptores super heterógenos. E por que eu estou mostrando isso? Porque isso tem relação com aquela matemática que eu mostrei lá atrás. Né? Nesse sistema, nós pegamos o sinal de áudio, fazemos uma rotação desse sinal em 90 graus, e temos um modulador balanceado duplo, né? Com um oscilador local, com duas saídas e dois sinais que são defasados em 90 graus, a gente soma isso, então nós temos SSB, sem a necessidade de filtros. A dificuldade disso aí é que a exigência de estabilidade dos componentes eletrônicos era muito alta. Tá? Então, a tolerância de resistores, capacitores, a estabilidade de frequência dos osciladores para manter esses giros de fase era difícil. Então, essa tecnologia foi esquecida por muito tempo pelo custo e dificuldades de implementação. Na demodulação é semelhante e o processo é o inverso, né? Nós temos sinal de SSB, um pequeno amplificador, dois misturadores, um oscilador local em quadratura, né, que são duas saídas defasadas em 90 graus, e em uma das saídas a gente adiciona mais 90 graus, que dá um giro total de 180, e a hora que nós somamos isso, nós temos dois sinais, e um deles vai estar defasado em 180 graus, e com isso a gente consegue eliminar uma das bandas laterais, sem necessidade de filtros, só manipulando a fase do sinal. Aí é que entra o rádio definido por software. Né? Eu peguei essa definição aí da Wikipedia, né? Para ser bem preciso. Né? O rádio definido por software é um sistema de comunicação, de rádio, onde as funcionalidades que convencionalmente foram implementadas usando eletrônica analógica, como mixers, filtros, amplificadores, moduladores, demoduladores, etc., são implementadas por meio de software em um computador pessoal ou sistema embarcado. Né? Então, como eu mencionei, o conceito, os princípios de SDR não são novos, são antigos, precedem a dos equipamentos que utilizam filtros para geração e demodulação de SSB. Porém, pelo avanço tecnológico, principalmente na área de computação, isso hoje é possível e não tem volta. Né? SDR implementa as funções, né, de mixes, etc., usando algoritmos matemáticos. E se nós contrastarmos, né, o que o SDR faz com os princípios, ele está muito mais próximo do que a forma que era implementada com eletrônica analógica. Voltando àquele sistema, né, de equações, né, só relembrando, né, a amplitude é AM, a frequência em azul dá origem à modulação em FM, e se a gente variar o ângulo, nós temos modulação em fase. Aí, voltando agora à geração de SSB por rotação de fase,
O conceito de geração e demodulação de SSB modulado, de sinais modulados em SSB, como eu mencionei, precede a tecnologia de geração e demodulação utilizando filtros, né? E, como eu disse, por décadas isso foi esquecido por causa da dificuldade de se manter a qualidade nos circuitos eletrônicos até então utilizados. Se nós observarmos um sinal de SSB matematicamente, é esse monstro que está aqui em cima. Não se espantem, porque a primeira vez que eu vi isso também é uma coisa assim, difícil de entender, porém tudo que está aí é matemática de segundo grau, trigonometria, né? Aí, se nós tivermos um pouco de calma e começarmos a decompor isso, né, aí nós vimos, olha, o que está em vermelho é sinal modulante do microfone, sinal em fase, o azul é o oscilador local também em fase, aí nós temos a outra parte, que são os sinais tanto de microfone quanto de RF em quadratura. Então, a hora que a gente começa a decompor, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Aí, se nós analisarmos novamente naquele diagrama de blocos lá atrás, né, usando essa decomposição, é isso que nós temos aqui, o sinal do microfone, o sinal defasado em 90 graus, o sinal do microfone aparece novamente lá em cima, dois osciladores locais defasados em 90 graus, a combinação, porque o modulador balanceado é um mixer, então ele é um multiplicador. Então, aqui nessa saída, nós temos a multiplicação do oscilador local com o sinal do microfone com giro de 90 graus. Lá em cima é a mesma coisa sem o giro de 90 graus. Na demodulação é o processo oposto. Eu não decompus aqui para não ficar cansativo demais, mas é o processo reverso. Então, matematicamente, nós conseguimos demodular o sinal. O curioso é que, se nós utilizarmos uma somatória, o sinal demodulado é o USB. Se nós fizermos uma subtração, o sinal demodulado vai ser LSB. Então, o que antigamente nós precisávamos de 2 filtros ou mudar a frequência do oscilador de batimento, isso aqui se torna simplesmente uma reversão de operação matemática. Então, do ponto de vista de SDR, o USB é o sinal I mais o sinal Q. LSB é o sinal I menos o sinal Q. Se eu quiser demodular AM, é a raiz quadrada do quadrado de I mais o quadrado de Q. Se eu quiser demodular FM, é o arco tangente, né, de sinal Q sobre o sinal I. O que antes eram uma série de circuitos eletrônicos se tornou somente uma operação matemática. E quais são as vantagens disso? Controle de qualidade. Um algoritmo que for implementado e funcionar, ele vai funcionar em qualquer equipamento, porque isso é independente da parte analógica. Né? Então, novamente, essas operações que até então eram implementadas por meio de circuitos são implementadas em software. E, novamente, o SDR nada mais é que operações matemáticas em cima dos princípios de ondas. Em termos de evolução, à medida que a tecnologia de conversores analógicos digitais avança, a tecnologia SDR se aproxima cada vez mais da antena, né? Então, no passado, nós tínhamos SDRs que não cobriam uma faixa muito grande de frequências, e hoje isso vem mudando pela evolução dos circuitos de conversores analógicos digital. Isso é muito puxado pelos avanços em outras áreas de telecomunicações, como, por exemplo, telefonia celular. Então, muitos dos sistemas de conversão analógica digital que temos hoje no SDR para rádio amador, eles se aproveitam aí da tecnologia de telefonia celular. No passado, nós tínhamos SDR de primeira geração. Eu vou me focar aqui na recepção, porque a transmissão é o oposto, como nós vimos, né? Nos SDR de primeira geração, eram 2 receptores de conversão direta, né? Muitos de nós lembramos aí daqueles receptorzinhos de conversão direta que recebiam em DSB, então as 2 bandas laterais ao mesmo tempo. Se nós
construímos 2 dele com o instalador local em quadratura e injetarmos isso no canal direito e esquerdo da placa de som de um computador e utilizarmos um software de SDR, então nós temos aí uma versão simples, um sistema simples de SDR. Isso foi utilizado por bastante tempo e alguns equipamentos que nós temos no mercado hoje ainda utilizam dessa topologia. Né? Um exemplo foi esse SDR0 que eu desenvolvi com o Demarco e o Idian lá em 2005. O kit foi feito em 2006, né? Tem aí a figura da plaquinha. Esse software foi o que foi instalado no espectrômetro de Pardinho, né? na segunda versão. A primeira versão era totalmente artesanal. Na segunda versão, nós utilizamos já uma plaquinha específica. Eu tenho uma versão recente do SDR0, isso foi na época da pandemia, depois não teve mais componentes, hoje até voltou a ter, mas eu tenho uma versão nova que eu incluí a placa de som junto com o receptor, porque um problema que nós tínhamos no passado, em termos de qualidade, as placas de som são horríveis. Difíceis de ajustar, ruidosas, mau contato, e alguns SDRs não funcionavam bem, não por causa da eletrônica do SDR, mas por causa das placas de som. Então, esse projeto eu desenvolvi já incluindo o conversor analógico digital, né, que é uma placa de som, no hardware. Então, não tem ajuste, não tem absolutamente nada, os sinais vão diretamente para o computador. E exemplos, né, de SDR comerciais no mercado de primeira geração é o equipamento KX2 da Elecraft. Né? A qualidade desse equipamento, para quem já testou, é excelente. Né? Então, não é necessariamente a geração do SDR que vai definir a qualidade, mas a flexibilidade do mesmo, como nós vamos ver. Então, está aqui o diagrama de blocos e uma imagem do receptor. Os SDR de segunda geração eram sistemas híbridos, em que utilizávamos a tecnologia de heterodinagem, né, tendo aí um filtro, um misturador, convertendo essa frequência mais alta para uma frequência mais baixa, tendo um conversor analógico digital e um SDR. Então, ele se aproximou um pouco mais da antena. Exemplo, o rádio K3 da Elecraft, tanto o K3 original quanto o K3S, que é uma versão mais recente. Novamente, qualidade excepcional. Tem algumas características, né, que as desvantagens, então, de cada circuito vão aparecer nesse rádio. Desvantagens de conversão por heterogenagem ou a questão de limitação aí do conversor analógico digital. Mas a qualidade do rádio é excelente. SDR de terceira geração. Então, nós temos agora o conversor analógico digital praticamente na antena. Só temos um filtro ali passa baixas, né, para eliminar frequências acima da faixa de resposta do conversor analógico digital, mas vejam que a parte eletrônica se tornou bem mais simples, eletrônica analógica. Né? Agora, a eletrônica digital, ela vai se tornando mais complexa. Exemplos, né? O IC7300, a propósito, não tenho relação nenhuma com essas empresas que eu estou mostrando, isso é meramente exemplos ilustrativos. Outro exemplo, o IC7600, esse aí já tem duplicação na parte de recepção, né, 2 receptores. Outro exemplo são os rádios da Flex Radio, né, a série Flex 6000. E esse equipamento aqui é um dos que eu acho mais polidos em termos de SDR de terceira geração, que é o Elecraft K4. Agora, voltando, né, um pouco sobre a tecnologia, né, eu passei rapidamente no que é conversor analógico digital, etc., mas exatamente o que é isso? Né? O conversor analógico digital nada mais é que um circuito integrado que realiza medições de tensão, como se fosse um multímetro.
Só que ele faz isso de forma sequencial, né, periódica, e muito rápido. Então, a velocidade do conversor analógico digital é que vai determinar a faixa de frequências, né, que o rádio vai operar. Outra característica é o número de, nós chamamos de bits, né, que é o tamanho da palavra do conversor analógico digital. O que é isso? Se nós tivermos 8 bits, nós temos a capacidade de 256 medições. Se tivermos 16 bits, né, 65.536 medições e assim por diante. Então, quanto maior o número de bits, maior a precisão do conversor analógico digital. Isso é o exemplo, né? Digamos, temos um sinal, uma onda, e em momentos específicos nós fazemos medições. Tá? Tem aquele T maiúsculo lá, que é o intervalo de tempo entre as medições, temos o T minúsculo, que é o tempo normal, linear, então nós vamos fazendo várias medições. Né? Então, essas medições periódicas nós chamamos de taxa de amostragem. Né? Então, se nós tivermos um sinal amostrado em 48 kHz, como era o caso do SDR0, isso equivale a dizer 48 mil amostras por segundo. E o que determina um pouco dos limites do conversor analógico digital é justamente a frequência de amostragem. E existe um teorema que impõe, olha, você consegue a metade da taxa de amostragem do conversor analógico digital. Então, a banda passante vai ser a metade da capacidade do conversor. O que acontece se nós tentarmos amostrar frequências acima, ele vai amostrar, só o que vai ser o resultado, o que nós chamamos de aliasing, que é um fenômeno de espelhamento. Então, nós não conseguimos identificar precisamente qual é a frequência que está sendo amostrada. Por isso, nós temos aquele filtro passa-baixas para cortar na metade da frequência de amostragem do conversor. Nós temos aqui um outro efeito importante, que é o número efetivo de bits, porque se nós tivermos um conversor de 16 bits, teoricamente, joia, só que na prática, alguns dos bits são dominados por ruído. Então, esse fator INOB é o número realmente efetivo. É isso que é importante e não necessariamente a questão física do conversor. Aqui está a relação, né? Por que isso é importante? Então, nós temos aí o dBFS, que é o máximo sinal que o receptor, nesse caso, pode receber, a intensidade do sinal, e o MDS é o piso de ruído. Né? O DR é a faixa dinâmica. Então, essa razão aí é importante para nós, principalmente para quem faz contatos em contestes, etc., estação multimulti, por exemplo. Nós temos transmissores próximos, antenas próximas, e queremos receber o sinal de EDX. Se nós não tivermos um receptor com uma faixa dinâmica boa, a transmissão vai afogar a recepção e ensurdecer o receptor. Então, por isso que essas relações são importantes e também na aquisição de equipamentos. Né? Então, até então, a gente prestava atenção em determinadas coisas no mundo analógico e em SDR elas são um pouco diferentes, apesar dos nomes serem semelhantes. E uma recomendação, né, na aquisição de equipamentos é sempre aguardar um pouco e dar uma olhada nos reviews. Tem equipamentos no mercado que são bonitos, lindos, mas são horríveis. Olhando na questão de espectro, é uma coisa interessante que eu quero entrar de forma bem superficial, né? Nós temos um sinal e se olharmos, qual é o espectro desse sinal? Né? Podemos ver lá uma FFT que tem lá aquela agulhinha que indica a frequência do sinal. Então, em cima é domínio de tempo, embaixo é domínio de frequência. Se nós combinarmos dois sinais, como se fosse, por exemplo, um sinal modulado, nós temos ali um sinal, né, aquele 2 sine lá em cima, então temos 2 sinais aqui embaixo. Se nós combinarmos 4 sinais, nós vamos ter 4 frequências aqui embaixo.
Com 4 sinais, apesar de serem senoides, o sinal começa a ficar feio pra caramba, parecendo ruído. Não é? Mas são frequências distintas. Se nós olharmos no domínio de frequências, as frequências são distintas. Se nós tivermos um sinal de onda quadrada, é como se fosse um trenzinho de sinais. E se nós projetarmos isso para ruído, é sinal em todas as frequências, com amplitudes mudando. Então, ruído é uma combinação de uma infinidade de sinais, variando em amplitude e frequência o tempo todo. Uma outra forma de olhar isso é por perspectiva. Se nós olharmos na parte da esquerda, é como se nós estivéssemos olhando num osciloscópio, né? E está lá o sinal, uma onda mais ou menos quadrada. E se nós olharmos aqui, nessa perspectiva da direita, nós temos a parte de frequência. Então, é muito mais informativa. Porque ali eu não sei qual a frequência, eu teria que sair medindo, etc. E aqui eu já tenho visualmente a frequência do sinal. Eu não vou entrar muito na parte histórica, mas eu coloquei aqui o resumo da transformada de Fourier, e eu vou mencionar rapidamente o porquê que isso é tão importante. Só para fins ilustrativos, essa é a equação da transformada discreta de Fourier. Isso foi desenvolvido para análise de calor, lá atrás. E hoje é utilizado para praticamente tudo em uso de processamento de sinal de sinais, não só rádio. Desculpe que a raiz quadrada ali, a apresentação saiu fora, mas essa equação é uma das mais fundamentais sobre sistemas de ondas oscilatórias. Então, processamento de imagens, processamento de sinais, análise de vibrações, isso aí se aplica. Eu não vou decompor isso, mas se nós quebrarmos, são coisas relativamente simples que estão acontecendo de forma periódica. A FFT nada mais é que um algoritmo eficiente para calcular a FFT, que é aquela fórmula lá em cima. Então, a gente vai ouvir mais a FFT, sobre a FFT, do que a própria DFT, né? Agora, entrando na parte prática, né, o que a FFT faz é nos mostrar o espectro, né? Então, estamos acostumados a ver isso nesses nossos rádios modernos, né? Eu coloquei aqui 2 sinais para visualmente a gente ver a diferença de sinais gerados por tecnologia digital e por tecnologia puramente analógica, né? O sinal da direita é uma estação broadcast em 11,7 MHz, e o sinal da direita é uma outra broadcast, né? Só que, vejam só, visivelmente, olha o espectro da estação da direita comparado com a da esquerda. A da direita parece quadradinha, um caixotinho. Então, se tivermos várias estações, elas ficarão disciplinadas aqui sem uma interferir na outra. Já a estação da esquerda, o espectro está vazando, não está transmitindo energia de forma mais equalizada, tendo mais grave do que agudo. Então, em termos de qualidade, são 2 mundos bem distintos. Aplicando isso ao nosso caso, radioamadorismo, na banda de 40 metros, temos um sinal aqui em 7.160, modulado em LSB, né? Isso é visível que os sinais estão na parte inferior, e temos um outro sinal lá em 7.150. Vejam a diferença desses 2 sinais. O de 7.150 à direita está limpinho, as bordas estão bem demarcadas. O da esquerda tem vazamento na parte da banda lateral superior e um pouco também fora. Vocês veem que tem ali a sombra fora do limite da banda lateral inferior. Então, em termos de eficiência, existe uma diferença muito grande. E, obviamente, o equipamento que gerou o sinal da esquerda, muito provavelmente é um SDR, e o da direita é um equipamento analógico.
Agora vamos entrar na parte mais interessante, que é a aplicação do SDR em modos digitais. Então, tudo isso que eu mencionei, se nós olharmos o espectro de frequências de um sinal da banda ou sinais da banda de FT8, nesse caso aí em 15 metros, é como se nós tivéssemos pego o espectro de rádio e tivéssemos comprimido nessa banda passante aí de aproximadamente 3 kHz. E a FFT nos possibilita visualmente não só verificar em termos qualitativos, mas também quantitativos. Nós temos uma escala lá em cima de dBFS, que eu mencionei lá em cima, a relação, né, sinal ruído, etc. E aqui nós podemos mensurar qual é o meu piso de ruído, como está a intensidade de sinais, etc. Isso aqui é a minha tela do SDR, um dos meus receptores SDR em 6 metros. Né? Então, nós podemos ver que no espectro da banda, eu estou amostrando 400 kHz de forma permanente, né? E os únicos sinais que nós estamos vendo na banda são sinais em FT8. Né? Então, isso mostra que o modo, eu até diria, reacendeu o interesse em bandas que até então eram muito difíceis de serem utilizadas. Né? Aqui está o mapa das minhas recepções aí no dia 26 de fevereiro. Eu fiz uma outra amostragem mais recente, dia 7 de março. Até então, quando eu monitorava 6 metros, antes do advento de FT8, era difícil, né? As aberturas esporádicas. Isso aqui, eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, eu deixo lá monitorando, né? Eu raramente transmito. Quando eu transmitia figurinha, né? Então, de vez em quando eu transmito, mas eu gosto de ficar observando e analisando esses sinais. Alguns fenômenos que podem ser observados no espectrograma, né, na FFT. Esse aí foi um dia que tinha bastante TEP. Olha o que acontece com o sinal de FT8 numa situação de TEP. Quando ela está se formando, o sinal é muito forte, mas ele espalha normalmente para frequências mais baixas, e quando tem uma variação de frequência descendo, é normalmente que o sinal do transmissor está se aproximando. Nesse caso, a ionosfera ou a camada que está sendo refletida está nos aproximando. Então, isso é possível verificar. Esses sinais não são decodificados pelo fato do Doppler, essa interferência, Doppler spread, ser acima da capacidade de distinção das informações do sinal FT8. Aqui um outro problema. Também possível observar e diagnosticar somente olhando o espectro. Nós temos um sinal que é decodificável, mas aqui em cima nós temos um outro sinal que é um espúrio daquele sinal. Isso é um sinal de FT8 sendo injetado e saturando o transmissor. Né? Então, ele gera um harmônico, isso que nós chamamos de IMD no transmissor de SSB. Isso precisa ser monitorado, pessoal, porque isso gera ineficiência tanto na potência de transmissão, quanto em sujar a faixa. Está vendo que quando tem a transmissão, o azul está mais claro, e onde não tem transmissão está mais escuro. Então, um sinal desse atrapalha os colegas que estão na banda. Isso aqui é a tela do meu sistema com o WSJTX, né, observando ali algumas transmissões. Essa versão do WSJTX está modificada, a razão pelo qual eu vou mostrar mais para frente. Algumas curiosidades. Né? O módulo FT8 transmite 79 bits de informação.
né? Durante o período de 15 segundos, 79 bits. Usando GFSK, que nada mais é que um nome exótico para FM. Usando 8 tons. Então, são 8 frequências de áudio que ele fica chaveando para enviar as informações. Desses 79 bits, 21 são usados para sincronismo. É isso que o software, isso que permite o software encontrar os sinais de FT8, assim como os outros modos JT. O decodificador, os 58 bits restantes contêm a mensagem e código de correção de erros, né? Então, o software vai identificar se tem um sinal, tentar decodificar o sinal. Se ele tiver erros, ainda tem capacidade de corrigir até determinado número de erros, erros nesses sinais, e tem um CRC aqui que valida a integridade da mensagem. O FT8 grava 15 segundos de áudio usando uma taxa de amostragem de 12 kHz. Se nós nos lembrarmos, se eu estou amostrando em 12 kHz, eu teria capacidade de ter um sinal de até 6 kHz. Então, uma coisa que não é muito explorada é aumentar a banda. Ao invés de usar 2.400 Hz, que até então é o padrão, nós poderíamos utilizar até quase 6 kHz. E em algumas faixas eu até faço isso. Eu aumento a largura de banda, porque às vezes tem atividade aí de FT8 acima do limite de 2.400 Hz. Eu coloquei aqui algumas coisas, né, o período de amostragem, quando começa a amostragem, né? Então, os sinais que passam pela detecção de sincronismo são candidatos para decodificar, e a última linha aqui é a mais importante. Tudo isso que nós estamos vendo é graças a FFT. O algoritmo é tudo em cima da FFT. E isso tudo é software. E, apesar de FT8 não ser classificado como SDR, os algoritmos utilizados no FT8 são exatamente os mesmos que são utilizados nos equipamentos SDR, só que é feito numa banda passante de áudio. Rapidamente sobre a questão de sincronização, né? Suponhamos que nós temos 3 luzes, 3 lâmpadas, e nós queremos verificar o alinhamento dessas 3 lâmpadas. Uma forma seria eu construir como é que se chama isso? Nossa, me escapou a palavra. Um gabarito, né? Construirmos um gabarito com os 3 furinhos, e tentarmos colocar em cima, que aí nós sabemos o alinhamento. O software de FT8 faz exatamente isso, só que de uma forma de computação massiva, usando o FFT. Ele faz amostragens em vários períodos de tempo e também em frequência, né? Nesse espectro de áudio, ele faz uma busca massiva inicial somente pelas informações de sincronismo, usando esse gabarito para ver se o sincronismo é detectado. Se for, então ele tenta decodificar. Né? Eu coloquei aqui um paper que lida especificamente sobre o tema de sincronização. É muito interessante, apesar de ter um pouco de matemática, mas a tática é uma coisa assim fantástica de alguém que concebeu esse algoritmo. Voltando à questão de ruído, rapidamente, o conteúdo do ruído em um sinal é uma função exponencial da largura de banda ocupada pelo sinal. Eu não consigo estressar isso mais, né, da importância disso. O ruído diminuirá em 3 decibéis quando a largura de banda for reduzida pela metade. Se nós aplicarmos esse conceito ao FFT, ao FT8, o software de FT8, né, no caso WS-JTX, mensura a relação sinal-ruído dos sinais FT8 usando uma banda de referência de 2.500 Hz, que é uma banda de áudio.
Esse é o motivo dos sinais mais fracos apresentarem um valor negativo, que a gente olha lá, o SNR, menos 10, menos 15, menos 9, e às vezes isso gera confusão. Como é que pode? 15 decibéis abaixo do ruído? Não. 15 decibéis abaixo de um ruído mensurado em 2.500 Hz. Se nós mensurarmos o sinal dentro da banda passante do filtro de FT8, a figura muda completamente, né? Se um sinal de uma banda passante de 6,25 Hz, opa, eu pulei um ponto aqui, né? Portanto, se um sinal de FT8 tiver uma intensidade de SNR de menos 20 decibéis em 2.500 Hz, equivale a um sinal de 6 decibéis dentro de uma passante de 6,25 Hz, que é a largura do filtro de FT8, como o FT8 ocupa 50 Hz, dividido por 8, dá 6,25. Então, é 26 decibéis menos ruído do que um sinal na banda passante de 2.500. Se nós recalcularmos a SNR, aquele sinal lá que estava aparecendo com menos 20, na verdade, é um sinal que é positivo e a largura do ruído é 26 decibéis menos do que a banda de 2.500 Hz. Isso em FT8. Existem outros modos que são mais estreitos. Porém, eles são mais exigentes na estabilidade de frequência para manter o sinal dentro da largura de banda desse filtro bem estreito. Chega de teoria. Eu vou mencionar alguns dos meus projetos. Eu gostaria de dizer, né, que o meu maior interesse no radioamadorismo é a investigação tecnológica e o aprendizado. Eu gosto de construir meus próprios equipamentos. Eu vou compartilhar alguns projetos recentes e eu gostaria aqui de deixar registrado mais uma vez os meus sinceros agradecimentos aos organizadores, né, desse evento, né, ao Mário, ao Fred, ao Peter e ao Hermínio. Um dos meus projetos é um transceptor específico para FT8 para a banda de 6 metros. Baixo custo, equipamento artesanal, montado com módulos, não tem muita dificuldade, é praticamente interconectar os módulos. Muito importante, sinal estável e limpo. Não vai gerar FT8 em áudio, vai gerar diretamente em RE. E incentiva a experimentação e, obviamente, a curtir, né? Que o negócio seja interessante. Então, esses são os módulos, uma plaquinha de um Arduino, um gerador de RF, um amplificador de potência, isso na transmissão. Na recepção, um pré-amplificador, um filtro passa-banda para 6 metros e um receptorzinho RTL-SDR. O custo total disso aqui não sai mais que 500, 600 reais. Eu não calculei ainda, mas é dessa ordem. Obviamente, a potência desse amplificador aqui é da ordem de 30 watts, mas isso pode ser usado como excitador para um estágio de maior potência. Um outro projeto que eu tenho que está no ar, né, alguns colegas que já observaram que chegam lá na minha recepção, é isso que eu estou utilizando. Né? Aquele pré-amplificador de baixo ruído, o filtro passa-banda, um RTL-SDR e alguns softwares. Né? Então, está aqui o filtro, desculpe, o pré-amplificador, o filtro passa-banda, o receptorzinho RTL-SDR, e eu uso uma plaquinha Raspberry Pi para processamento, porque eu não preciso ficar com o meu computador ligado o tempo todo nisso. Esse é o software que eu utilizo. Eu implementei um software que é semelhante ao WS-JTX, mas sem a interface gráfica, que eu não preciso, que eu vou estar recebendo o tempo todo. Eu uso o algoritmo do Joe, né, o K1JT, para decodificação de FT8, e eu faço alimentação ao site PSK Reporter. Então, eu recebo áudio em 48 kHz do SDR, que eu vou mostrar o que é,
e o resto é esse programinha que eu desenvolvi. Isso está implementado e está funcionando. Então, eu estava conversando com o Marconi agora mais cedo. Uma coisa que nós podemos planejar é instalar lá na sede da Labre, em Brasília, um beacon reverso. E até brincarmos, né? Realizarmos aí alguns experimentos interessantes. E eu coloco também isso como a sugestão. Quem sabe a gente possa implementar mais alguns receptores, né? Alguns beacons reversos espalhados pelo Brasil. Não só o reverso, mas pode ser o ativo também. Eu tenho um projeto de beacon ativo, a transmissão, né? Isso poderia ser instalado. Pelo fato de ser baixo custo, é fácil, é pequeno, e se queimar, a gente coloca outro. E a situação em 6 metros, né, as características de propagação são tão aleatórias que um equipamento ligado, monitorando a banda 24 horas por dia, é uma coisa muito valiosa. A gente pode ter uma rede, né, de informação, olha, abriu nessa região para determinado local, isso em tempo real. Esse aqui é o software que eu utilizo para a recepção. Aquela tela ali, aquele texto, é o meu SDR. Eu faço toda a manipulação das funções de SDR usando um programa chamado CSDR, que me permite fazer conversão, filtragem, do jeito que eu quiser, somente utilizando comandos. E aqui está a minha decodificação, né? Não lembro exatamente, não está aqui a data, mas esse aqui não tem muito tempo, foi semana passada ou na semana anterior, eu monitorando a atividade em 6 metros. Isso aqui é uma interface que eu construí, é um outro software meu, que remotamente eu monitoro o meu receptor de FT8. Então, eu tenho aquela placa Raspberry Pi, que faz a decodificação, etc. E em um outro computador, eu acesso simplesmente para fins de monitoramento de espectro. Isso está no computador do lado, poderia estar no computador do outro lado do mundo, né? E aqui eu deixo uma provocação, né? Existe um outro modo chamado FST4, e um modo semelhante, que é o FST4W, que possui algumas mensurações interessantes do ponto de vista de qualidade do sinal, não só a intensidade, mas se tem Doppler, qual é a variação de Doppler. Esse modo foi utilizado por um experimento recente de monitoramento do eclipse solar, né? Então, eu coloco aqui uma provocação para nós exercitarmos esse modo aqui no Brasil, fazermos alguns experimentos utilizando esse modo. Quem topa? E com isso eu termino a minha palestra, espero que todos tenham tido um bom sono, e espero que tenha sido algo interessante para vocês.